Então, gente, quem não me conhece, né, alguns são novos, tá? Meu nome é Juliana, sou catequista aqui da paróquia, né? E a gente vai ter o nosso encontro nossa terceira aula de salmos, né? A aula de hoje ficou sendo o salmo de súplica, né? Mais conhecidos também como salmos das lamentações, salmos dos lamentos. Então, esses salmos são os mais numerosos de todo o livro dos salmos, né? São considerados em torno de, mesmo mais da metade, um pouquinho mais da metade, 78. Esses salmos, eles permitem, né, na nossa espiritualidade de hoje, que a gente lamente infortúnios, né, que a gente clame a Deus, que Deus se sensibilize com as nossas dores, né, a gente pode congregar com o irmão também quando a gente tem sofrimentos em comum, a gente pode agradecer a ajuda recebida, né, e a gente pode louvar a Deus que nos conforta, que é segurança para nós, né. Então, assim, na primeira aula, eu acho que foi o Sr. Rubens, perguntou, por que as Bíblias têm textos diferentes do salmo que é lido na missa, né? Então, por muito tempo a gente teve o texto hebraico, que é esse texto massorético, que era o único patrimônio, né, da Bíblia hebraica na Idade Média. Todas as outras versões e outras fontes tinham se perdido, né? Então, esse texto foram sábios judeus da Idade Média que reuniram todas as fontes e fizeram um corpo único. Então, assim, tem muitas passagens assim de tradução desconhecida, termos que já não se conhecia mais o significado original, né, na época da Idade Média. Até que, isso em língua hebraica, até que em 1948, né, um pastor, né, de ovelhas, né, foi procurar a sua ovelha e ele viu umas cavernas, foi jogar pedrinhas assim e escutou algo se quebrando. Ele falou, está escurecendo, eu vou tentar achar minha ovelha e amanhã eu volto lá. Ele voltou e achou vasos repletos de manuscritos. Esses manuscritos são de Qumran, que é mais conhecido como manuscrito de Mar Morto. Eles datam do século 2 a 1 antes de Cristo. E por incrível que pareça, o texto em hebraico é muito parecido com o texto massorético, só que em algumas ordenações diferentes, né? Nós cristãos, né, e também os apóstolos, qual era a fonte deles? Era a Septuaginta, né? Na época do exílio da Babilônia, então no século V a.C., né, 4 a.C., por conta da diáspora dos judeus, né, muitos, e também da destruição de Israel do Reino do Norte, muitos israelitas foram espalhados aí pelo mar às bordas do mar Mediterrâneo, e eles perderam o uso da língua hebraica, né? Então o mundo era helenístico na época, e eles pediram por uma Bíblia em língua grega. Então, esses 70 sábios, por isso Septuaginta, né, traduziram os textos que eram considerados canônicos naquela época, né, e com base nessa Bíblia é que os cristãos, 85% das situações do Novo Testamento, de textos do Antigo Testamento, na verdade, né, eles não sabiam que eles estavam escrevendo no Novo Testamento. A escritura era só a Bíblia hebraica mesmo, né? Então, 85% dos textos de citações que a gente tem hoje no Novo Testamento são dessa Bíblia aqui, né? E aí, ela parece ter sido diferente um pouquinho do manuscrito do Mar Morto, assim, muita semelhança, porém alguns livros sim, outros não, né? E então essas últimas 3 são as versões em língua latina, são as mais importantes, que entraram na Idade Média. A Bétulos Epístola, ela foi traduzida no século II depois de Cristo, né? É a Vulgata, tá? Tem a tradução de Orígenes, também do grego e hebraico, no século II depois de Cristo. Mas essa aí a gente tem só fragmentos, a gente não tem a escritura toda não. E tem o Targum, que é em aramaico.
Por isso que, assim, muitos textos têm traduções diferentes e é muito difícil traduzir, né? Pode passar para frente. Você pulou uma imagem. Então, assim, baseado sempre a fonte é o Pentateuco, né? A gente tem 5 livretos dentro do livro de Salmos. Salmos são, assim, um patrimônio de insights e de visões teológicas do povo israelita. A gente acompanha a compreensão de quem é Deus, né? No começo, Israel não era monoteísta. Javé era o maior de todos os deuses. Ao longo dos séculos, Javé é o único Deus. Então, essas diferenças, né, diferenças e semelhanças em relação ao Oriente Próximo, né? Então, assim, tem um panteão cananeu, né, que é igual ao panteão do mundo grego, né? Vários deuses, Deus trovão, Deus da agricultura, Deus da fertilidade. Então, assim, era como se o deus El, que era um deus da Babilônia, né? Ele fosse tivesse semelhança com Deus Pai, né? O Pai de todos os deuses. E depois a gente até associou essa visão de Deus Pai desse pessoal. Então, assim, pode passar para frente. Nesses 5 livretos a gente tem essa divisão e essa compreensão. E que os editores da Bíblia mesmo, né? Eles não se preocuparam em esconder, né, essas discrepâncias, essas incongruências, né, essas repetições e às vezes visões opostas. Tem outros padrões de divisão, né, muitas às vezes que eles agrupam, por exemplo, por onde Deus é chamado Elohim, né, que é o Deus da primeira criação do Gênesis, porque a gente tem 2 relatos de criação, é o Deus do primeiro relato. Tem a seção javista, que é o Deus onde ele é chamado de Javé. O que eu queria falar para vocês, que vocês devem, às vezes, assim, canção da subida, ou canção dos romeiros, dos peregrinos, porque existiam festas onde se subia até Jerusalém, porque Jerusalém, de qualquer lado que você tente chegar até a cidade, é no alto, você tem que subir. Então, eram os cânticos das subidas, e são sempre cânticos, assim, elevando o nome de Sião. Então, quando vocês lembrarem de Sião, vocês vão lembrar do reino de Judá e de Jerusalém. Quando vocês lerem Jacó, vocês vão lembrar mais do Reino do Norte, porque quando o Norte ficou separado do Reino do Sul, ele ficou separado de Jerusalém e do Templo. Então, a referência da teologia do Reino do Norte, que também aparece nos Salmos, é Jacó, é Efraim, é o patriarca com as 12 tribos, que o Reino do Norte ficou com 10 tribos e o Reino do Sul, onde Jerusalém fica, e Judá, ficaram com 2 tribos. Então, quando vocês lerem Jacó, é possivelmente uma teologia do Reino do Norte, né? E essa introdução do Salmo 101 a 119 parece ter sido um livro dos Salmos original que foram acrescidos depois, novos poemas religiosos. Pode passar. Então, falando um pouquinho do que a Beth já falou, temos a classificação que a gente usa pelo livro do padre Bortolini, né? Então, tem os hinos de louvor, o cântico de Sião, não só de subida, mas que é de cântico de louvor a Jerusalém. Então, assim, já existia templo, né? Por isso que a gente acha que é quando a monarquia já existia. Salmos de realeza do Senhor. Javé é rei. Porque é diferente dos salmos régios, são salmos onde o rei de Judá e o rei de Israel, são salmos de coração, salmos para casamento, reis, são diferentes. Isso a gente vai ver na 5ª aula, né? E aqui, salmos de súplica, ou lamentos, de confiança e de ação de graças, na verdade, eles são salmos bem parecidos. A ênfase cai no agradecimento, então se chama salmos de ação de graças. Quando a ênfase cai na súplica ou no lamento, no sofrimento, na dor, é salmo de lamento. Quando a ênfase cai, né, o elemento mais importante do salmo, cai na confiança em Deus, então salmos de confiança. E essa parte dos salmos didáticos fica para o Felipe falar, que essa é uma miscelânea, né? Pode passar.
Então, qual que é a teologia dos Salmos? Essa aula vai servir para todas as outras, né? Porque é como que a gente lê e entende o que o texto está dizendo, né? E o que entende assim, qual que era o sentimento que talvez o salmo, talvez, né? Porque o sentimento a gente, né? Mas que talvez o salmista quisesse passar. Então são dois, é basicamente da Bíblia toda, Deus como Criador e Deus como Salvador. Então eu vou encontrar breves relatos da criação, criou o céu e a terra, separou as águas, criou os peixes, os animais, bendizei ao Senhor pela criação, né? Breve relato também quando Deus é vitorioso sobre as forças do caos e organizando o cosmos. Na mitologia do Oriente Próximo, de qual Israel, o povo israelita, é fruto também, é igual aqui, né? Nós somos latino-americanos, nós somos brasileiros, nós somos aqui, quem nasceu aqui é paulistano, dentro da região sudeste. Então, assim, eles pertencem a esse universo. E naquele universo do Oriente Próximo Antigo, até os deuses foram criados, entendeu? Os deuses faziam parte da criação. Israel tirou Deus da criação, Deus sempre existiu. Isso é uma ideia revolucionária para aquela época e para todas as épocas. Não tem outra religião no mundo onde Deus é supra-criação. E então, mas os Salmos ainda traz resquício de quando os israelitas ainda acreditavam, tinham uma religião mais parecida com seus vizinhos, né? Então Deus é aquele que combate o Leviatã, combate o monstro do mar, né? Ele faz uma assembleia com os outros deuses. Então a gente fala assim, pera lá, como é que é? Ele está presidindo uma assembleia com outros deuses, mas são resquícios dessa tradição em comum que o povo hebreu tinha com seus vizinhos. E que na religião de Israel foi meio desmitologizada, né? E também deu-se ênfase, né, gradativa, essa ideia do Deus único e o Deus criador fora, diferente do mundo natural, né, é exclusiva de Israel. Deus Todo-Poderoso, Ele é Senhor da história, né, é Senhor dos milagres. E também, como no Pentateuco, Ele é também, além de Criador, Ele elegeu seu Filho primogênito, Israel, é o povo eleito. Pode passar. Então, Deus Salvador. Salvador de quem? Do povo e do indivíduo, né? Do povo, dos seus inimigos, seus vizinhos, né? Deus livrou o povo da escravidão do Egito, salvaguardou, né, das dificuldades na travessia do deserto, né? E ajudou na conquista da terra de Canaã. Do indivíduo, Deus é o salvador da morte. Depois eu vou falar por que salvar da morte, né? Da doença, da injustiça, dos inimigos, caluniadores, perseguidores. Pode passar. Só um pouquinho. Isso. Por que da morte? Porque na época, até na época de Jesus, não se tinha uma clareza absoluta do que acontece após a morte, né? Então, vocês já viram eu falar esse termo Sheol, né? O Sheol é como o mundo dos mortos, ele é subterrâneo, é um mundo inespecífico, onde as almas ficariam longe do poder e do amor de Deus. Portanto, quem é que louva no Sheol? Ninguém. Só o vivo é que pode contar com o amor e o poder de Deus na sua vida. Então, muitos dos salmos, eles vão falar assim, o Senhor vai perder o inimigo se eu morrer, então me salva, me cura dessa doença, né? Porque muito mais do que talvez o extermínio, porque para eles não tinha essa noção, era ficar longe de Deus. Então, Elohim era um termo cananeu de deuses em genérico, mas quando é usado com verbo no singular, se refere ao Deus maior de todos, que era El, né? Então a gente às vezes vê na Bíblia Elohim, El Shaddai, El, significando Deus, né? Mais um sinal dessa herança, né, em comum. Temos o termo Senhor.
Porque Javé ou Yahweh, ninguém sabe direito como é que se fala esse acróstico, porque no hebraico antigo não existia vogal, só consoante. Então, o nome era tão sagrado, que não se permitia só falar uma vez por ano, dentro do Santos dos Santos, só pelo sumo sacerdote. Então, criava-se o nome como se fosse Senhor e sem a letra E, porque se você lia, você entendia de quem se tratava, mas você não podia nem verbalizar. Então, tinham nomes, né, epítetos, nomes diferentes para se falar Deus. Javé é rei, é o único rei do povo israelita. Então, teve um conflito quando, né, politicamente, né, se construiu a monarquia, porque aí eu tenho um rei humano, né? Então sempre a monarquia sempre foi uma bênção, uma maldição para o povo israelita. Deus é rocha, firmeza, né? Deus é refúgio e abrigo. Então, assim, os salmistas, eles sempre vão fazer essas metáforas para Deus. E também Deus habita no templo, né? O templo de Jerusalém é a casa de Deus. Então, muitos salmistas estavam dentro do templo quando compuseram seus salmos, né? E eles falam aqui na sua tenda, né? Porque quando eles estavam atravessando o deserto, eles faziam a tenda da reunião. Era quando eles esperavam que a Shekinah aparecesse, que Deus preenchesse todo o tabernáculo. Eles vão falar também como se Deus estivesse na casa dele, no templo, no seu palácio, com seus átrios. Eles vão falar também na montanha de Abé, no Monte Santo, porque naquela época, sempre assim, eles fizeram o holocausto nos lugares altos. Era assim que o povo da Cananeia fazia o seu culto aos seus deuses. Então, o Monte Santo é Jerusalém, porque lá mora Deus. Ele é sombra e abrigo, porque enquanto se esperava julgamento, assim, tinha o sinédrio, né, e tinha os conselhos dos anciões nos vilarejos. Então, se eles fossem condenados pela lei local, o último recurso, a Suprema Corte, era no templo, onde o sacerdote ia jogar a sorte, se aquela pessoa ia ser condenada ou não. Geralmente a condenação era grave, era morte, né? Apedrejamento, chibatadas, é menos grave, né? Mas era assim. Então, o templo era lugar de esperança, porque ainda havia um recurso, né? Se Javé escutasse a minha prece, porque era na aurora seguinte, então eles passavam a noite orando, né? Na aurora seguinte ia vir a libertação. E também o templo era a terra da vida, porque só vivo pode adorar, só vivo pode louvar. Então isso acontecia no culto no templo. E a súplica e o lamento, ele sempre tem um infortúnio, né? O sofrimento vem porque eu pequei, mas eu tenho inimigos. E quem são esses inimigos? Aí depende. Quem é o salmista? E aí começam os nossos problemas, porque a gente não consegue identificar qual período histórico cada salmo pertence, de que época da história de Israel ele pertence. Alguns são mais fáceis, quando já falam do templo, então eu já sei que é de Salomão para frente, mas depois de qual? Rei, né? Depois dele. Tem salmos que com certeza era antes da divisão do reino, né? Quando não tinha templo ainda, né? Tem salmos que assim o culto parecia que era feito em tenda ainda, né? A arca andava para lá e para cá, eles construíam a tenda. Então assim, alguma coisa a gente dá para perceber. Então, apesar de 72 salmos serem atribuídos a Davi, a gente não tem essa certeza de que foi Davi mesmo, até porque às vezes o salmo já fala de templo. Como é que Davi pode ter escrito um salmo no templo quando o templo só foi construído pelo filho dele, Salomão? Então, a gente não sabe, mas a gente sabe identificar quando o salmo é individual e o salmo é coletivo. Mesmo às vezes o salmo coletivo ele é feito
quando ele é feito individual, mas assim, é feito por um indivíduo que é da comunidade da aliança, é um indivíduo que faz parte de um povo e que chama as pessoas para orarem com ele pela graça que ele recebeu, pela dificuldade que ele está passando, para que Javé escute ele. Então, assim, tem essa conotação. A maioria dos salmos são individuais, né? E quem são esses inimigos nos salmos individuais? Costumeiramente são os inimigos pessoais, né? Perseguidores, caluniadores, pessoas que querem matar, pessoas que estão querendo tomar a terra, porque tinha a corvéia, né? Então, quando você não conseguia pagar suas dívidas, você tinha que fazer trabalho forçado, né, nas obras públicas. E aí, se você só tivesse filhas, elas perderiam a herança. Então, assim, era uma preocupação muito grande com o patrimônio também. E na perspectiva cristã, né, a gente, às vezes, o nosso inimigo é a nossa tendência a sentar no tomate, né? É fazer tudo errado, é fazer tudo a favor da nossa vontade, né? Segundo a nossa vontade e não segundo o plano de Deus para nós. Nos salmos coletivos aparecem essas forças cósmicas, né? Então esses monstros aparecem e na perspectiva de cristã também os nossos pecados como grupo, né? E também as forças do mal. Justiça e retidão. Eu sempre falava assim, principalmente no Evangelho de Mateus fala justiça, mas o que ele quer dizer com justiça, né? Aí, estudando para essa aula do livro de Salmos, eu achei uma explicação interessante. Justiça, para o povo israelita, é um conceito de relação, né? Então, eu assumo um compromisso e eu sou justo quando eu cumpro as obrigações que advêm desse relacionamento. Isso faz parte da ideia de aliança de Israel com Deus, do povo com o seu clã, né? Do homem com a sua família, entendeu? Então eu peco, eu cometo atos de injustiça quando eu não, com Deus, né? Quando eu não sigo os mandamentos, quando eu não honro pai e mãe, quando eu contrario os interesses do meu irmão, né? Não é justo roubar, não é justo trair, não é justo falar mentiras, né? Então, e Deus, qual que é a tarefa de Deus? Ele tem que salvar o seu povo, punir o ímpio, né? O pecador, ele tem que salvaguardar as forças do caos, né? Salvaguardar a harmonia do universo e ainda salvar o povo das catástrofes naturais. Então, o homem reto é aquele homem que é confiável na sua aliança com Deus, né? Então, assim, eu posso pecar contra Deus e contra o meu próximo. Aí eu já fiquei mais satisfeita, pode passar. Então, era mais isso que eu comecei a falar para vocês. Então, assim, os doentes graves, né? Eles já pertenciam a um Sheol também. Então, o doente que sabia que a morte estava próxima, o desespero dele era maior, porque ele ainda podia orar, né? Mas as pessoas se afastaram com medo de ser impuro, né? As pessoas já não descartavam eles. Então, assim, tudo que diz respeito, Deus é o Deus da justiça e da vida, né? A vida assim, é como se fosse tudo primavera, sabe? Tudo que floresce, que tem vivacidade, que tem movimento, que tem alegria. Quando a pessoa adoece muito ou ela morre, né? Ela está do outro lado. Aí a gente vai comparar a visão israelita com a visão cristã. Pode passar. Então, Salmo 6, versículo 6. Pois na morte ninguém se lembra de ti. Quem te louvaria no túmulo? Farias maravilhas pelos mortos? As sombras se levantarão para te louvar? Falarão do teu amor nas sepulturas e de tua felicidade no reino da morte? Não, então era assim, olha, o senhor só tem a ganhar se o senhor me livrar da morte, se o senhor me curar da doença, né? É o Deus aliado, o senhor vai perder um aliado se eu morrer. Aqui, em Romanos 8.
Paulo falando: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Então, quando Deus é um Deus salvador em Cristo, é isso, Ele nos salva do aniquilamento, da falta de sentido na existência desse mundo. Né? Então, eu sou apaixonada por Romanos 8, então eu fico muito feliz. Então, agora vem a estrutura dos salmos de súplicas. Então, o salmo de súplica típico conteria esses elementos. A gente vai ver que nem todos têm todas essas etapas, né? Então, mas é bom a gente conhecer, inclusive porque tem aquela subclassificação, né, que alguns autores advogam, né, que os salmos de confiança e os salmos de ação de graça são salmos de súplica, onde o louvor e o agradecimento são mais importantes do que a manifestação do conflito e o pedido de ajuda. Então, vamos lá. Então, são a invocação do nome de Deus, né, onde eu chamo a atenção para Deus, para a minha prece, para que Ele me ouça. Né? A religião hebraica, ela é muito Shema Israel, né? Ouça Israel, então ouça Javé. São muitos imperativos nesse sentido, chamando a atenção para o problema e para si. A descrição do conflito, a descrição da necessidade concreta, da dor, do motivo que o salmista está se expressando de uma maneira tão pungente às vezes, né? Tem uma oração, né, de ajuda, geralmente é cura e libertação de várias questões, né? Libertação das perseguições, da calúnia, da morte, do sentimento de desesperança, né? Principalmente nas etapas mais duras da história de Israel. Quais são? A época do cerco de Jerusalém, né, quando os babilônios chegaram, então durante 3 anos a cidade ficou cercada, até as mães comeram seus filhos no desespero da fome, comeram ratos. Então assim, né, lembra quando Jesus não chorai por mim, mulheres, chorai por vocês mesmos e por seus filhos, né, porque chegará um dia que eles não existirão. E as razões para Deus ajudar a quem reza: porque Ele é justo, porque Ele é misericordioso, porque Ele é Deus aliado. Então, Ele é aliado, inclusive, contra o outro ser humano que é meu inimigo. E, às vezes, o salmista usa a linguagem de violência, de fúria. Ele quer o sangue, ele quer a vingança. Ele quer que o cachorro lamba o sangue do seu inimigo. Ele quer que Deus pegue o recém-nascido do seu inimigo e jogue nas pedras, entendeu? Assim, uma linguagem violenta. Alguns versículos e salmos que são salmos das maldições, né, foram retirados do saltério que a gente lê ao longo da Bíblia. E por conta da dificuldade psicológica que hoje cristãos têm de rezá-los, né? Como é que é o Deus de amor, né, que em Jesus Cristo nos redimiu de todos os pecados, o Deus que manda eu apresentar a outra face, né, amar o meu inimigo como desafio, porque todo mundo ama seu amigo, né? Então, como é que então assim, a gente às vezes olha para é palavra de Deus, né, no contexto daquela época. Então, eles pensam o seguinte: o Padre Paulo Ricardo tem uma fala, a Resposta Católica, onde ele fala que às vezes a gente pode rezar este tipo de salmo, considerando essa dificuldade psicológica, pensando assim: olha, qual é o meu inimigo? É o nosso inimigo em comum, né? Que assim a gente transfere essa vontade de afastamento do inimigo comum, né? Que é Lúcifer, né? Ou então do meu pecado. Eu acredito que a gente não precisa se maltratar tanto, né? A gente precisa mais amar a nós mesmos e amar o outro, porque eu acho que esse é o caminho que Jesus frisou, né? Então, existem palavras duras nos Salmos, mas estão dentro desse contexto, um contexto de dor muito pungente, de muito sofrimento, desse povo que achava que Deus era só Deus deles, que não era Deus da humanidade, né?
Bom, então voto para oferecer sacrifício e louvor quando o pedido for atendido, né, a barganha, né? E louvor agradecido a Deus. Pode falar. Então, eu vou falar aqui alguns exemplos de cada etapa, tá? Então, Salmo 7, versículo 2. Javé, meu Deus, eu me abrigo em ti, salva-me dos meus perseguidores todos, liberta-me. Javé, por que ficas longe e te escondes no tempo da angústia? Né? Então, é esse Deus de relacionamento pessoal, é um Deus de intimidade, né? Onde eu acredito que eu serei escutado. Ó Deus, tu nos rejeitaste e dispersaste. Estavas irritado, restaura-nos. É um pedido de perdão pelo povo, né? E no verbo em primeira pessoa, né? Aclamem a Deus, nossa força, aclamem ao Deus de Jacó. Então pode passar. A descrição da necessidade completa. Meus olhos estão voltados para Javé, pois ele tira da armadilha os meus pés. Meus inimigos que se multiplicam e me detestam com ódio mortal. Guarda a minha vida, liberta-me. Esse salmo provavelmente é o salmo de um condenado que está em refúgio no templo, né? Aguardando a aurora para ir ver a sua sorte. Poderosos, é verdade que vocês dão sentenças justas? Ao contrário, no coração vocês planejam a injustiça e na terra sua mão inclina a balança em favor do violento. Então, muitas vezes os anciãos eram latifundiários, né? A pessoa mais pobre talvez não tivesse o convite para fazer o conselho tribal ou do clã, né? Então, dificilmente o julgamento poderia ser justo, né? Então, ele sofreu uma injustiça, provavelmente ia perder sua terra, então ele está clamando a Deus ajuda. Oração para cura e libertação. Atenção, Javé, meu Deus, responde-me. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Aparece um pouco aquela ideia, né? O medo de morrer, né? Javé, eu me abrigo em ti, que eu nunca fique envergonhado. Salva-me por tua justiça. Inclina meus ouvidos para mim, seus ouvidos para mim. Vem depressa libertar-me. Sê para mim um rochedo forte, uma fortaleza que me salva. Tira-me da rede que armaram para mim, pois tu és a minha fortaleza. E essa sensação de colocar Deus na frente, eu acho que é o que mais o homem moderno, o ser humano moderno peca. A gente está de novo cometendo o pecado adâmico, né? Porque a gente confia muito, quando tudo vai bem, nas nossas forças, mas a gente não se coloca na realidade de que essa vida é passageira, que Deus está no controle, né? Que o sofrimento faz parte e a morte também, né? E que eu não tenho controle de tudo. Eu acho que a ilusão do controle é a que provoca uma dor maior, né? Então, assim, ser agradecido a Deus, acordei, que bom, né? Ser agradecido a Deus pelas possibilidades, né, que a gente tem, pelas escolhas que nos foram dadas, né, que nos foram permitidas, agradecer. Então, assim, às vezes a gente acha que a gente pode tudo e a gente tem a liberdade, mas a gente pode até certo ponto, né? Por conta dos nossos limites humanos, somos feitos de carne e osso, não temos o intelecto que abrange todo o conhecimento e que não temos a onisciência, nós não sabemos o que vem adiante, né? Muito adiante. Então vamos lá. Pela manhã ouves a minha voz, pela manhã te apresento a minha causa e fico esperando. Tu não és um Deus que ame a injustiça. O malvado não é teu hóspede. Não, os arrogantes
se mantém em sua presença. São razões para Deus ajudar a quem reza. Então, assim, Deus é a favor do justo. Não é possível né, que o Senhor vai ficar contra mim. Javé, meu Deus, se eu fiz algo, se eu cometi injustiça, se paguei o mal a quem me fez bem, que o inimigo me persiga e me alcance. Javé é o juiz dos povos. Julga-me, Javé, conforme a minha justiça e a minha inocência. Né? Então, Javé é aquele que tudo vê, né? Vê inclusive o meu coração. Então, Deus sabe, né, o que está dentro de mim. Eu peço a misericórdia para que Ele não concorde tanto. Então, assim, é muito rica psicologicamente, né, a leitura dessas orações. E assim, e ter em mente aquelas metáforas, assim, a história de Israel, para a gente não achar muito esquisito. Parece né? Parece estamos em terra estrangeira quando a gente lê os Salmos. A gente não entende tão bem, né? Por que tanto desespero? Por que tanta agressividade? Como que ele chega desse jeito para Deus né? E pede? Mas é a relação de intimidade, de reciprocidade, né? Eu sou o seu aliado, o Senhor é o meu Deus. Eu sou o seu servo e o Senhor é o meu rei. Volto para oferecer louvor e sacrifício quando for atendido. Quanto a mim, confio no teu amor. Meu coração exulta com a salvação. Vou cantar a Javé por todo o bem que me fez. Quanto a mim, com justiça verei a tua face. Ao despertar, eu me saciarei com a tua imagem. Agora a última parte, aí a gente vai tomar o nosso lanchinho, né, Fê? Louvor agradecido a Deus, porque Javé é sol e escudo. Deus concede graça e glória. Javé não recusa nenhum bem aos que andam na integridade. Javé dos exércitos, feliz o homem que confia em ti. Saberão assim que só tu tens o nome de Javé, o Altíssimo sobre toda a terra. Então agora